Bora pro vídeo. Falando que o foco é fundos imobiliários e renda fixa, vamos ver se você muda um pouco a mentalidade de bolsa, como eu mudei quando eu conheci aí a metodologia, o jeito básico de investir. Como eu te falei, né? Eu formei boa parte do meu patrimônio com suor e sofrimento do trabalho, mas aí eu mudei a minha visão de bolsa a partir do momento que eu entendi a lógica que vocês propagam aí no AGF, né? Por trás dos dividendos. E tem uma frase bem famosa que vocês falam, né? Que o patrimônio é uma métrica do ego. O que paga o boleto é o dividendo. Então, o grande foco é você adquirir a maior quantidade de ações, porque o dividendo vai ser pago de acordo com a quantidade de ações que você tem. Se você tem uma ação, vai ser pago um valor X. Se você tem 100 ações, o valor é 100 vezes X, né? Então, como é que a gente faz para entender a quantidade exata de ação que a gente precisa ter em alguma empresa para atingir a nossa meta de renda extra? Então, quero começar lá com 500, 1.000, 2.000 reais. Quanto que eu tenho que ter na empresa? Como é que a gente faz essa conta? Legal. A conta é bem simples e eu vou fazer com uma empresa. Eu vou fazer com o BB Seguridade, porque eu tenho os números aqui mais ou menos de cabeça. Eu vou dar uma arredondada para a conta ficar um pouquinho mais fácil da gente entender aqui. Mas a lógica, ela começa justamente de onde você quer chegar. E aqui, pessoal, obviamente que assim, né? Tem aquela frase, sonhar grande dá o mesmo trabalho que você sonhar pequeno. De fato. Só que comece fazendo metas que são críveis. Eu sempre gosto de comparar com a busca pela vida saudável, né? O pessoal vive querendo fazer dieta milagrosa. Vai lá, fica 1-2 meses sem comer nada, emagrece, perde 10 quilos. Na sexta-feira que acaba a dieta, a pessoa desanda tudo de novo e assim, recupera, tem o efeito rebote, sabe assim, ganha os 10 quilos tudo de novo. Na jaca, né? Exatamente. Então, funciona exatamente da mesma maneira. Assim, se você fizer um foco de longo prazo, para você perder meio quilo ou 1 quilo por semana consistentemente, você vai chegar lá, você vai manter seu peso, poxa, com muito mais saúde. Então, eu sempre gosto de fazer essa comparação. Então, com ações funciona exatamente da mesma maneira. Eu vou pegar um número aqui hipotético, por exemplo, de novo, começando de trás para frente. Vamos supor aqui que vocês estejam começando e vocês queiram uma renda extra de aproximadamente R$ 1.500 por mês, certo? Essa conta, ela sempre tem que ser anualizada, sempre na mesma base. Porque cada empresa, ela distribui, tem uma política de distribuição. Então, algumas, por exemplo, a BB Seguridade, que eu vou usar aqui de exemplo, anuncia e distribui semestralmente, né? A prática mais comum é trimestralmente. Então, a gente vai usar a base anual. 1.500 por mês vezes 12 dá 18 mil reais por ano. Essa é a sua primeira meta. Legal, eu quero ter 18 mil reais em renda passiva, em dividendos, em JCP, em proventos. Você vai dividir esse número pelo dividendo médio pago por ação. Nós costumamos usar 6 anos, tá? 6 anos. Então, o da BB Seguridade, eu vou arredondar ali para R$ 2 por ação, em média, que se pagou nos últimos 6 anos. Lu, mas eu não assino a GF, eu não tenho nenhuma plataforma paga, não tem problema. Esse número você calcula facilmente através do site de relações com investidores. Então, você digita lá, BBSE-RI, você vai ter lá o histórico de dividendos, a gente simplesmente somou, dividiu por 6 e encontra a média, beleza? Que é de R$ 2 por ação. 18 mil dividido por 2 dá 9 mil ações. Então, ponto. Você encontrou aqui a sua primeira meta. Quero ter 9 mil ações de BB Seguridade. Quanto é que custa a BB Seguridade hoje? Vou chutar aqui um número, R$ 31. Você precisaria de 279 mil hoje. Caramba, Lu, mas eu não tenho esse dinheiro hoje. Legal, mas se você fizer isso todos os meses, você comprando aos poucos, você vai chegar nessa meta em determinado momento. 279 mil é uma coisa muito fora da curva para você, corta um zero. Então, ao invés de 9 mil ações, faz uma meta de 900 mil. Você vai se surpreender o quão rápido você vai atingir a sua meta muito antes do que você calculou, tá? E aqui nesse cálculo também tem uma interpretação aqui que está um pouco, não está explícita para todo mundo. Hoje, BB Seguridade custa R$ 31, mas se você tivesse feito essa meta há 2 anos, BB Seguridade chegou a custar R$ 18. Vamos supor que você tenha começado a sua meta de 9 mil ações
lá atrás, há 2 anos atrás, em 2021, vezes R$18, esse número seria de R$162 mil. Não muda, né? Olha como muda. Então, quer dizer, investidor de longo prazo, investidor cuja meta principal é essas 9 mil ações e não os 279 mil investidos, torcem para que as suas ações caiam. Muda a lógica, né? De como Que você enxerga a bolsa. A meta não é ter R$300 mil investido, a meta é você ter 9 mil ações. Então, você torce para que o preço das suas ações, claro, mantido a qualidade, mantido o fundamento, né? Mantendo isso aqui, né? Tudo mais constante. Você torce para que o preço das suas ações caiam, para que você, com o mesmo aporte, com o mesmo investimento que você faz todos os meses, você chegue na sua meta de 9 mil ações mais rápido, né? Então, quando você coloca a meta em quantidade de ações como a sua meta prioritária, a lógica do seu investimento automaticamente muda. Claro. Acho que tira um pouco da taquicardia também, né? De você ver sua ação caindo ali, aí você não está enxergando o patrimônio, você está enxergando como oportunidade, como um mercado que está ali com uma promoção, né? Literalmente. Exatamente. Aí entra uma pergunta que me ocorreu agora, Luíse. Talvez você já tenha enfrentado essa pergunta várias vezes. Porque esse método faz super sentido quando você tem isso na sua cabeça. E aí você se desespera menos, ou talvez nem se desespera, pelo menos teoricamente, quando os preços caem. Porque tipicamente se o cara tem um perfil mais especulador, que eu acho que é o que a maioria das pessoas tomam como primeiro contato, assim como você comentou, né? Pô, vamos especular, comprar barato, vender caro, num curto período de tempo. Isso é estresse puro, né? Você tá na ponta da faca o tempo todo. Essa mentalidade não. É o contrário disso. Só que eu imagino que muitas das pessoas que você atende lá no AGF, apesar disso, de ter isso muito claro, na hora que as ações caem, dá aquele friozinho na barriga. Como você aconselha a galera na hora que eles falam, meu Deus, caiu pela metade, como numa crise que aconteceu há poucos anos atrás, começa a arrancar os cabelos, quer vender. O que você fala nessa hora pro pessoal? Repare o que os seus sócios majoritários estão fazendo. Boa parte das empresas, não digo em período de pandemia, porque era um período muito atípico, né? Mas logo depois, muitas empresas que estavam em situação confortável de caixa fizeram o quê? Os controladores venderam ações? Não, ao contrário, compraram ações. Então, o programa de recompra, por exemplo, que a própria empresa está sinalizando para o mercado, olha, o preço da minha ação está tão bom, está tão barato, tão vantajoso, que eu vou pegar o meu caixa e a melhor alocação de recursos na minha empresa é comprar as minhas próprias ações. Então, assim, quer sinal, né? Quer aquele bate-sinal, né? Maior que esse, né? Então, você tem algumas sinalizações que são públicas, que o mercado te dá, mas que geralmente são informações que, às vezes, são um pouco subestimadas, né? Então, algumas dessas sinalizações são muito importantes do investidor acompanhar, né? Quer dizer, menos cotação e menos ruído e mais sinalização, né? Claro que para quem está no começo, assim, é fácil falar, né? Tem gente que tem a economia de uma vida que coloca na bolsa, é óbvio isso. Mas, de novo, eu sempre recomendo, olha, fecha o seu home broker e fica ali vidrado de novo no RI da sua empresa. Relê de novo para quem que essa empresa vende. Relembre que existe um investimento real por trás daquele númerozinho piscando na tela. Assim, é uma empresa real que gera empregos reais, com lucro real, com distribuição real. Entende? Quando você coloca na sua mente que existe um investimento tangível, um investimento em economia real ali, você tira um pouquinho dessa ansiedade. Mas assim, tudo também é cabelo branco, né? É quilometragem rodada. Pode crer. Muita gente pegou como primeira crise a pandemia, sobreviveu, só que assim, quem viu e viveu, por exemplo, o Brasil, assim, de 2012 a 2016, cara, foi muito mais desesperador do que assim, a situação de mercado durante a pandemia. Foi desesperador, porque cada mês era uma novidade, uma coisa ruim sobre o país. Você não tinha nenhuma perspectiva, assim, cenário político um caos, depois de impeachment.
2013 você teve ali, bom, tentaram acabar com a perenidade do setor de energia, né? Não conseguiram. Então, assim, você via, você estava num túnel escuro e você não sabia se a luz que estava vindo no final do túnel era o trem ou era a Agora a esperança. Exatamente. Eu acho que é difícil você achar esse meio termo, né? Assim, você entender que ali tem uma empresa, tem pessoas, tem funcionários, tem um produto real, tem fábricas, ou você não cair no grupo de torcedor, né? De falar, putz, minha ação caiu, mas vai recuperar e tal. E às vezes perdeu o fundamento. Então, de fato, tem que ter uma análise mais fria ali por trás da onde você está investindo. Mas, ó, a galera tá com você. Na teoria, aqui na enquete, o pessoal tá falando que se bolsa cai, ó. Quando cai, eu já corro para comprar. Eu tô vendo aqui que 81% das pessoas estão falando que compram mais ações. Então, na teoria, as pessoas estão bem, assim, confiantes na tese aí da Bolsa. Que bom, mas só pode votar quem já passou por pelo menos uma crise, hein? Pelo menos quem começou esse ano ainda não viu crise. Luiz, e você comentou um ponto importante, né? Quando a pessoa começa, às vezes ela olha a meta ali de 9 mil ações, citando o seu número que você usou de exemplo, e fala, putz, é muito distante. Mas e se a pessoa já tem um capital para aportar? Que acontece também. A pessoa juntou ali, que foi o meu caso, inclusive, né? Surge bastante essa dúvida aqui de entro de uma vez, é melhor aos poucos ou é indiferente fazer preço médio nessa hora, vai de uma vez mesmo se a ação tiver num bom patamar ali de pagamento de dividendos? Como é que vocês enxergam isso? Olha, eu acho que é sempre ideal você montando o seu portfólio aos poucos, tá? Porque primeiro que as prioridades elas mudam. Às vezes você acha que você tem 1 milhão para investir, sei lá, poxa, não tinha uma reserva de emergência, não tinha uma reserva de oportunidade, acabou surgindo um gasto que eu não estava prevendo. Então, vai aos poucos. Eu acho que, contextualizando o momento que a gente vive hoje, usem a taxa de juros da renda fixa a seu favor. Então, deixe esse capital investido lá, em alguma coisa que você tenha alguma certa liquidez, por exemplo, uma reserva de oportunidade, e divida esses aportes em vários meses. Então, poxa, eu brinco que é o boleto da Previdência, é o boleto do seu futuro. Então, esse mês eu vou pagar o boleto de X. E aí você vai lá e decide em qual das empresas você vai pagar o seu boleto, né? Você vai, como a gente brinca, que o jacaré vai fechar a boca. Eu faria isso aos poucos, porque, de novo, é muito difícil a gente querer ter essa soberba de achar que sabe o que vai acontecer no futuro. Você coloca tudo de uma vez, você já monta toda a sua carteira, né? Quer dizer, divide lá em 5, 6 empresas, já aloca tudo e não continua esse aporte ao longo do tempo. É complicado, eu acho que depende também do momento financeiro de cada um, depende do valor desse aporte, depende de qual parcela do seu portfólio total você está colocando em bolsa, porque muitas vezes, pessoal, eu vou ser bem honesta com vocês, o perfil de risco das pessoas, ele tende a se alterar conforme o humor do mercado. Você acha que não, mas principalmente para quem está começando, quando está subindo, você é gênio, eu sou arrojado, não tenho problema em ter 50% em bolsa. A hora que o bicho pega, você fala, acho que eu não era tão arrojado assim, eu acho que eu estava mais para moderado, para conservador. Então, aquele suitability, aquele perfil de risco que a gente preenche na corretora, eu vou ser bem sincera, ele só serve para a corretora se resguardar. Ele não serve para você descobrir o seu perfil de risco. O seu perfil de risco você descobre na sua primeira crise. E muda, acho que não só diante da crise, mas diante do seu amadurecimento como investidor também, né? De você se sentir mais confortável com um investimento ou outro, ou até de momento pessoal. Eu, particularmente, estou com filhos agora. E engraçado que esse é o momento que eu estou mais exposta na Bolsa. Então, eu nunca estive tão exposta na Bolsa. Eu estou com 60% em Bolsa, sendo 20% aí em fundo imobiliário e 40% em ações. E o restante renda fixa, né? E muito travada na renda fixa. Infelizmente, não fiz o meu dever de casa, acabei pegando umas coisas que deixam travada aí na carteira. Mas
é engraçado como muda, porque as pessoas falam assim, não, tem filho, então vai ficar mais conservador. Tá envelhecendo, vai ficar mais conservador. Hoje eu estava conversando com uma assinante de vocês, que é super fã também, a Célia, e ela, enfim, idosa já, teve acesso ao método já mais velha, e mudou completamente a maneira como ela enxergava a bolsa. Não como um cassino, mas como uma maneira de ter renda extra de fato, né? Então não tem a ver com idade, acho que tem a ver com o seu amadurecimento como um investidor mesmo. Não, totalmente, assim. Meu pai fala, né? Nossa, eu queria ter a sabedoria que eu tenho hoje com a idade que eu comecei lá atrás. Nossa, eu já estaria trilionário. Eu falo, pai, mas demorou 55 anos, André. Pois é, então aproveita, né? Usa assim, use e abusa do que eu posso te passar, tal. Então, isso ter uma pessoa assim a quem se inspirar, né? É muito legal. Eu acho que é um pouco do papel também que a gente tenta passar para as pessoas que estão começando, né? Muitas vezes nosso papel aqui é muito mais de psicólogo do que de analista, né? Então, segurar na mão quando o negócio tá pegando, né? Durante a pandemia, 6 circuit breakers, né? Acho que quem passou por aquilo lá tem grandes chances de passar pelo que vier aí adiante no mercado, né? E a gente abria live praticamente todos os dias, tipo, olha, pessoal, calma, respira, não vai pegar a sua reserva de emergência e colocar tudo na bolsa, calma, não se alavanca, não desespera, foca na qualidade das empresas, na confiança que vocês têm ali nos gestores de que eles vão passar por mais esse momento de turbulência, né? A gente tem uma vantagem aqui no Brasil que a gente tem uma crise por ano. Então, assim, as empresas, elas estão meio que acostumadas, vamos dizer assim, com esse ambiente de negócios hostil, né? Então, a gente teve década de 70 ali, diversas crises. Teve crise do petróleo, tigres asiáticos, né? México. Década de 80, período hiperinflacionário. Década de 90, não preciso nem falar com o fisco da poupança. Então, assim, cada década, pelo menos, você tem uma grande crise que dá grandes oportunidades, né? Então, assim, o momento certo é o momento que você estiver preparado, tanto em termos de recursos, tanto psicologicamente para abraçar essas oportunidades, né? Então, é aquilo, assim, hoje você está mais exposta à renda variável, né? Em 2020 a gente teve grandes oportunidades, mas o que adianta se você não sabe o que você vai comprar? Se cai mais... Imagina, você comprou no primeiro circuit breaker, você se mata no sexto, né? Não tem psicológico para sobreviver a isso, né? Aliás, eu queria emendar uma pergunta, se eu não estiver atrapalhando o seu cronograma aí da live. Uma pergunta que me mandaram lá no Insta. Posso? Eu só ia pedir antes para vocês revelarem o percentual, porque a gente bateu 100 likes. Então eu já falei aí o meu percentual, quanto que vocês estão expostos em bolsa atualmente? Eu vou começar, porque aí eu já passo vergonha, porque perto do seu, eu estou atualmente, com a minha carteira, eu acho que menos de 15%, diria que ao redor de 10% da minha carteira está em renda variável. Eu tenho por meta, em 2024, todo aquele blá 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 que eu falei no começo da live, que você me inspirou, o Fábio me inspirou, a Luíse também, com todo o conhecimento que ela compartilha, eu tenho por meta chegar em 2024 com uns 30%. Eu tenho um perfil, eu me conhecendo, e isso é um negócio que não é tema da live, mas um pequeno parênteses. Se conhecer é um negócio muito rico no mundo dos investimentos. E eu me conhecendo, eu sei que eu não faço transições rápidas. Todas as minhas transições, meus progressos, estão sempre bem graduais. E sabendo disso, eu quero levar para 2024 essa meta de sair de 10%, 15% para 30%. O que para mim não é pouca coisa, não. É bastante coisa, né? Mas não vai ser nada abrupto. E você, Luíse? Olha, eu tô com caixa... Não, infelizmente, eu tô com caixa muito maior do que eu gostaria, assim. Junho e julho, eu diria que maio, junho e julho foram meses bem ruins de aporte para mim, infelizmente, né? A bolsa teve um ralizão ali de março a julho, né? Voltei a comprar alguma coisa assim mais forte em agosto, setembro e agora. Então eu tô com 25% em caixa e o restante em ações, né? Assim, eu tiro dessa equação reserva de emergência. Hoje eu tenho deixado, inclusive, numa conta separada, mas na mesma instituição que eu invisto, né, porque serve de garantia, enfim, tá lá investido, mas eu tiro esse recurso da equação, assim, quando eu digo
portfólio de investimento, eu estou falando daquele percentual que eu considero investimento, que é aquele negócio que vai multiplicar tem potencial de multiplicar o meu patrimônio, né? Legal. Então estou com 25% aí em caixa, como a gente diz, né? O jacaré tá de boca aberta e tem dado umas mordiscadas. Tem dado umas mordiscadas aí ultimamente, tem ainda coisa boa descontada, né? Quem tá começando, pessoal, usem isso é uma dádiva. Vocês não têm histórico de mercado, você não fica atrelado, você não fica ali aficionado no seu preço médio. Esse é um dos piores erros que a gente comete, né? E não tem jeito, assim, por mais que a gente diga, olha, a gente mesmo acaba usando isso como um parâmetro, né? Como aquele viés da ancoragem. Então, por exemplo, um aporte que eu fiz recentemente, ontem, Caixa Seguridade, assim, olhando para esse teto projetivo, ainda tá com bastante margem de segurança, mas caramba, meu preço médio era 7,50. Se eu comprar, putz, você fica se questionando, mas será que você vai ver esse ativo tão cedo, a 7,50 de novo, assim, já pagou 50 centavos no primeiro semestre, anunciou 50 centavos de novo, assim, tem demonstrado, apesar de ter feito IPO há um pouquinho menos de 3 anos, tem, assim, é um dos poucos IPOs que está no positivo, né, em termos de valorização. É pouca das empresas que tem prometido tudo aquilo que prometeu com os recursos que captou em IPO. Então, assim, comprei e dei uma mordiscadinha, né, um aporte técnico, só para não falar que não aportei nada em outubro, mas é meio que um exercício constante, assim, de você parar, olhar número, lembrar o que a empresa faz, você não cair nesses vieses que é muito comum para quem já está há mais algum tempo na bolsa, né? Então, para quem está começando, desvincula um pouco esse pensamento de preço médio e foca mais no preço teto, que é uma métrica de margem de segurança, né, dos preços que você está comprando, porque empresas são organismos vivos. Muita gente fala, poxa, o Barsi hoje só é rico porque ele começou comprando o Banco do Brasil a 80 centavos. Será? Qual que era o múltiplo do Banco do Brasil há 50 anos atrás, gente? Não chega nem aos pés da lucratividade que é hoje, do ROI que tem hoje, da segurança que tem em termos de governança. Era terra de ninguém, não existia nem lei das SAs. Se vocês acham que o acionista hoje está desprotegido, vocês não têm noção o que era a década de 70 e a década de 80, assim, era um pega para capar, entendeu? Era um negócio meio de louco, assim. Então, o nível de risco que se corria quando o Barsi começou, ele era muito maior, você tinha uma simetria informacional muito maior. Por mais que você fique tentado a comparar esses números, né, os preços nominalmente, você não tem aqui implícito, por exemplo, o efeito inflacionário de 50 anos atrás. Esses 80 centavos do Banco do Brasil corrigidos, assim, certamente daria um número muito parecido com números que a gente vê hoje em tela, né? Então, é fácil você olhar para trás e dizer que a trajetória do outro, na época dele era muito mais fácil, né? Sendo que hoje a gente tem um efeito multiplicador de conhecimento, é muito mais acessível para o pequeno investidor. Então, assim, era extremamente caro você operar, você precisava de vários intermediários para fazer o negócio para você, né? Hoje, qualquer um abre uma conta, zero custo, quer dizer, zero corretagem, zero taxa de manutenção. Até pouco tempo atrás, inclusive a carteira do Barsi não ficava nem na corretora, ficava no escriturador, que é ali a instituição que meio que cuida, né, das ações, que é o escriturador das ações, porque se pagava um variável em função do patrimônio. Gente, tanto que barateou, tanto que democratizou o acesso ao investidor, né? Então, assim, cada investidor de cada década, ele vai ter o seu desafio particular, né? E ele não deve desmerecer o trabalho que os investidores do passado tiveram. Vocês vão ver daqui 10 anos o pessoal que estiver entrando, falar, mas há 10 anos atrás era fácil, porque o Banco do Brasil estava a R$49, hoje está 200. Caixa Seguridade estava 11. Mas é fácil falar, né? Vocês vão olhar para trás e vão falar, olha... Caramba, coitado do Barsi, tinha que ouvir essas coisas, viu? Tava falando da Celinha, ela tá aqui na live, falou que tá com 95% em ações, aos 61 anos. Caramba, Célia, tá mais arrojada que eu, hein? Parabéns. Que bom, assim, calma, né? Espero que você saiba o que você tá fazendo, mas que legal. A minha avó Mirna vai fazer 89 anos esse ano, também tem boa parte do patrimônio dela em ações, mais de 50% do patrimônio dela em ações. Eu chego na casa dela de domingo, não me dá nem bom dia. Oi, tudo bem? Como é que tá o meu banco vermelhinho que ela tem em Santander?
Como é que pagou esse mês? Tá tudo bem com as minhas ações? Imagina o almoço de tudo domingo bem? dessa família. Bom domingo para a senhora também, viu? Tá tudo certo com as suas ações. Pode puxar essa pergunta, Cezita. A gente já tá falando. Eu recebi uma pergunta hoje nos stories, avisando que ia fazer a live com você. E aí me perguntaram o seguinte, como saber o momento certo para tirar a ação da minha carteira? E a minha resposta, para caber assim numa tela, foi, em resumo, coloquei 3 tópicos. E eu queria saber o que você diria além disso, e eventualmente até discordar. Quando os tomadores de decisão da empresa derem sinais ruins, como ir numa direção que deixa de fazer sentido para sua carteira. E aí eu fui bem genérico, na verdade, né? Às vezes os tomadores de decisão começam a operar numa direção que não só para a carteira, mas para o negócio em si deixa de fazer sentido. Quando os dividendos médios ficarem abaixo do desejado, eu até citei um parâmetro que o Bazin cita de tá pagando 6% ao ano de dividendo, esse eventualmente pode ser uma boa métrica, claro que cada um usa o parâmetro que quiser, né? Ou quando ficarem caras demais e você deseja fazer o trade de vender com lucro. O que falta analisar para você tomar a decisão de vender ou tirar aquela ação da sua carteira? Quando você comete um erro, por exemplo. Legal. Arrancar o band-aid. Cara, tem ações que você tem na sua carteira que é meio que aqueles lixos tóxicos. Você sabe que é tóxico, você continua fazendo preço médio, você não consegue, sabe assim, se desvencilhar daquilo, aquele peso morto na sua carteira que só te atrapalha, que faz você perder o sono. Então, se você percebeu que você comprou alguma ação por um motivo errado, foi uma dica, você não está confortável com aquele ativo, você não vê perspectiva daquilo andar, se livra disso, sabe? Assim, claro, né? Estou aqui falando genericamente, mas depende também do montante do patrimônio que a pessoa colocou nesse tipo de empresa, né? Mas é muito complicado, por exemplo, é fácil a gente falar aqui, né? Caiu, compra mais. Assim, eu não conheço um investidor que chega para mim no direct ou me encontra, Luiz, pelo amor de Deus, eu tô com um baita prejuízo em varejo, o que eu faço? Assim, se essa pessoa tivesse o mínimo de confiança, não digo confiança, mas confiabilidade na análise que ela fez sobre esse tipo de empresa, sabendo o risco que ela estava correndo, quem compra R$20, compra 2, você concorda comigo? Se você achava que era um bom negócio a R$20, a 2, então tá em promoção. Se essa não é a percepção que você tem quando as suas ações despencam, assim, ou você tá com mais patrimônio do que você deveria alocado em bolsa, ou você não fez a lição de casa direito, você cometeu um erro. Assuma esse erro. Muitas vezes tem muito mais a ver com a questão de você ferir o seu próprio ego, admitir que você errou e ficar insistindo, colocando dinheiro bom numa ação que você sabe que não vai para frente, que não tem fitting com a sua carteira, com a sua estratégia. Então, geralmente, na grande maioria dos casos, é melhor você se livrar logo disso, partir para o caminho certo, vamos dizer assim, que você considere certo, que você considere correto, e que tenha um alinhamento com o seu perfil de investidor, né? Porque isso também ensina muito. Eu gosto de comentar desse caso, que o meu maior erro, assim, na bolsa foi com o Embraer. Embraer foi um erro recente, inclusive. Em 2019, eu comecei a montar posição, comprei assim, coisa pequena, mas estava muito confiante. A Embraer, na época, ela estava em vias de finalizar a fusão com a Boeing, então faltavam, assim, alguns trâmites burocráticos com alguns reguladores da Europa, já tinha passado pelo regulador lá dos Estados Unidos e tal, acho que já tinha passado aqui pelo Brasil também, faltavam uns detalhezinhos burocráticos. E esse fato relevante que a empresa soltou, dizer assim, olha, vou pagar ao final do processo, vou distribuir mais ou menos o equivalente a R$8 em dividendo. E eu olhei aquilo e falei, perfeito, né? A ação me parece descontada, baita empresa, né? Conheço alguns profissionais de lá, assim, só gente crânio, do ITA, num setor que parece, assim, por mais que tenha a ver com aviação civil, é de defesa nacional. Tem barreira de entrada. Tem barreira de entrada, e vai pagar R$8 de dividendo, assim, confesso para você que olhei principalmente para isso, assim, esse foi o principal pilar, o principal motivo pelo qual comprei esse ativo. Chegou lá no final do ano de 2019, o que eu fiz? Fiquei, nossa, você tá ali naquele momento, a bolsa vai subir, taxa de juros caindo. Falei, vou aumentar essa posição, só que eu não fiz à vista, eu comprei a termo.
Pra quem não sabe, termo é basicamente quando você compra essa ação, mas não é à vista, é como se fosse um empréstimo, vamos dizer assim. Essa ação já é sua, mas você paga ao final de um vencimento por determinada taxa, né? Então é um contrato de termo a prazo. Fiz isso no finalzinho de 2019, novembro, dezembro. Aí o tempo passou, chegamos em 2020, vocês sabem muito bem o que aconteceu. E você tem um agravante quando você está alavancado, quando você está comprado ou vendido a termo, que é uma coisa que chama margem de garantia. Para toda operação que você faz a termo, você coloca um percentual desse valor que você está termado em garantia. O que acontece? Essa garantia, ela é móvel, ela depende do valor das suas ações, do valor dessa garantia. O mercado passou por 6 circuit breakers, ou seja, não só o valor da Embraer despencou, ou seja, a margem que puxa aumenta, você está tendo um prejuízo gigante, e o valor da sua margem que está em ações despenca. Então a corretora começa a chamar dinheiro, assim, mais do que você tem investido em carteira. Cara, o efeito da alavancagem para o investidor, principalmente o investidor que não sabe o que está fazendo, para quem está começando, ele é devastador, ele te tira do jogo. Então ali quando chegou no segundo ou terceiro circuit break, eu falei, não, é isso, eu vou estancar a ferida, eu vou vender. Por mais que eu até tenha confiança de que, poxa, isso aqui possa voltar para um preço legal, eu vou vender, porque eu cometi um erro. Eu comprei baseado num fato que não era concreto. A fusão com a Boeing não se concretizou e esses R$8 de dividendo viraram pó. Não tinha mais motivo por qual manter esse ativo na minha carteira, entende? Ainda mais eu estando termada, né? Então hoje é fácil, obviamente, você falar, se tivesse esperado 3 anos, você já estaria no lucro. Pô, mas e o custo de oportunidade de você não receber dividendo em 3 anos, não dormir direito em 3 anos? Principal ponto, na minha opinião. Exatamente. Então, assim, pessoal, resumo. Assumam os erros de vocês. Arranquem o band-aid, assim. Tomou essa decisão, vende e parte para a próxima. E não é o fim de tudo, assim. Então, termine esse erro enquanto ele ainda não destruiu você, entende? Gostei. E acho que você falou um termo importante, né? Que é se manter no jogo. Porque se você errar pequeno, você ainda se mantém no jogo. Agora, se você aposta tudo ali numa coisa só e sua tese está errada, vai te tirar do jogo, entendeu? Você vai sair traumatizado, muitas vezes nem vai voltar, enfim, né? Por entender a bolsa de outra maneira. Mas é isso, acho que é um termo bem adequado. Luiz, a gente está caminhando aqui para o fim. Acho que é importante só a gente mencionar 6% de dividendo. Por que esse número? O Bazin usa, eu sei que vocês defendem também que é um percentual mínimo ali adequado, né, para a pessoa buscar na carteira empresas que paguem pelo menos 6% de retorno com dividendos. Por quê? Como vocês chegaram nesse número? Legal. Olha, ninguém inventou a roda, acho que nem o Barsi, nem o Bazin, inclusive. Nenhum dos dois inventou os 6%. Na verdade, era uma métrica que era tida meio que como geral do mercado, tá? Assim como, por exemplo, valor patrimonial abaixo de 1 tá barato, entende? Ou PL acima, 6 vezes PL tá caro. Então, são meio que parâmetros que o mercado meio que estabelece ali e que eles usaram, incorporaram cada um, né, a sua medida nas suas estratégias de investimento, né? Você pode ser, em alguma medida, mais conservador ou menos conservador nessa taxa de retorno em dividendos exigida, mas eu acho que você tem que estabelecer esse padrão e mantê-lo, tá? Eu diria ad eternum. O BART se mantém os 6% há 55 anos. Porque uma vez que você estabeleceu um padrão, cada vez que você fica mudando, você perde um pouquinho os parâmetros comparativos que você tinha no passado. O que eu quero dizer com isso? Muita gente me pergunta, e eu hesita. Lou, mas agora a taxa de juros está em 12,9%. Eu não posso. 6% me parece muito pouco. Por que as pessoas cometem esse erro? Porque a taxa Selic, primeiro, é uma taxa nominal. Teria que tirar a inflação desse número para você começar a comparar com o dividendo, que por sua vez também é uma métrica real. Primeiro ponto. Segundo, se cada vez que a taxa de juros muda, você muda o seu parâmetro, você começa a perder a noção de caro ou barato,
começa a perder a noção do seu parâmetro ali de margem de segurança, tá? Então, assim, você acha que 6% é pouco, você quer usar 10%? Se mantenha fiel a 10%, mas você tem que estar tranquilo que em alguns momentos você provavelmente não vai comprar nada. É difícil você achar... O cara vai ter que ficar mais tranquilo ali esperando. Exatamente. O que é esse parâmetro? Não quer dizer necessariamente que o seu retorno vai ser de 6%. Esse é o mínimo exigido. É o mínimo que essa ação pode te distribuir um ano ou outro. Mas, via de regra, se você escolheu bons ativos, a lucratividade vai continuar aumentando. Por sua vez, os dividendos também são crescentes. Você entende? Então, esse 6% ele é meramente um target para você encontrar um preço teto. Mais um filtro, né? Exatamente. É mais um filtro, é agora um filtro quantitativo, que ele deve ser o último passo, tá, pessoal? Ele não é o primeiro. Tá abaixo do preço teto, vou comprar direto. Não, primeiro vai estudar o que a empresa faz para você saber interpretar o número do preço teto. Pô, qual que eu uso? O preço teto médio ou o projetivo? Você precisa entender um pouquinho do momento pelo qual o setor ou a empresa em específico está passando para que você consiga interpretar não só o preço teto, como qualquer múltiplo, né? De novo, é uma fórmula que vai te cuspir ali um número X que você precisa saber interpretar. Legal. Valor patrimonial abaixo de 1. O que isso quer dizer, dado o contexto da empresa que eu estou investindo? Por que deste número? Né? E tentar buscar os porquês por trás de cada fórmula aí. Muito bom. Luiz, obrigada pelo seu tempo. A gente já estourou aqui o tempo que a gente falou que ia conversar. Não, cara, vocês não me cortam, a gente fica aqui a noite inteira. Então. Se você gostou do conteúdo e quer receber mais dicas e informações valiosas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Além disso, deixe o seu curtir e compartilhe com seus amigos que também estão interessados em investimentos. A sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Obrigado, até o próximo vídeo.